problema se transformou na obrigatoriedade de utilização de um conjunto medicamentoso que, segundo eles, foi determinado por ordens de cima. Essas ordens de cima, naquele momento, eu não sabia entender bem o que era. Então, me foi colocado o seguinte, já final de março, lá para o dia 24, 25 de março. Doutora Bruna, a Prevent Senior ela vai começar um protocolo de manejo, utilizando um conjunto de medicamentos específicos. E quem fez esse questionamento foi um diretor clínico de outra unidade, e ele me disse o seguinte, eu não tenho como deixar de obrigar o médico do meu hospital a prescrever. Dizem que vai começar uma pesquisa, eu ainda não tenho certeza, esse foi o relato. Certo. E eu gostaria de saber com a senhora qual a minha responsabilidade enquanto diretor participar dessas informações. Poucos dias depois, eu recebi o contato de um colega desse médico, por sinal, que já relatava uma circunstância um tanto quanto preocupante. Ele dizia o seguinte, o Dr. Pedro Batista, ele tentou se aproximar do Ministério da Saúde por conta das críticas que haviam sido feitas pelo ministro Henrique Mandetta com relação à proliferação do vírus dentro da empresa. E nessa tentativa de aproximação, ele buscou o apoio, parece que tinha um médico que era primo ou sobrinho do ministro Mandetta, que tentou uma aproximação. Essa aproximação não teria dado certo, de modo que ele tentou se aproximar, então, de supostos assessores que estariam orientando o governo federal. Esses assessores eles estariam alinhados com os interesses do Ministério da Economia. E me foi concedido, assim, determinados detalhes pelos meus clientes que participaram dessa reunião, e nessa reunião foram esclarecidos todos esses dados. Isso. A informação que eu tive, a partir dos meus clientes, era a seguinte, que por conta das constantes críticas que o ministro Mandetta vinha fazendo com relação a operadores de saúde Prevent Senior, a direção executiva tinha que tomar uma atitude. Qual foi essa atitude? Num primeiro momento, se aproximar do Ministério da Saúde através de um médico que era familiar ou vinculado ao ministro Mandetta. O ministro Mandetta não deu essa abertura, fazendo com que eles procurassem outras vias. Segundo informações, o Dr. Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia? O gabinete paralelo, né? Agora, a novidade é o Ministério e da tinha Economia. conexão com o Ministério da Economia, pergunto. Eu posso esclarecer. Eu também tive essa mesma dúvida, até porque... É novo. Novíssimo. Até porque... Gabinete paralelo junto ao Ministério da Economia. Eu não sei se estava junto, porque eu sinceramente não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte, existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Como a pandemia estava fazendo com que existissem muitas repercussões a respeito do risco de você sair na rua, eu mesma fui uma dessas pessoas que fiquei em lockdown, fiquei muito preocupada. Eles desenvolveram uma estratégia. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, esses médicos, eu posso citar também de forma nominal, porque me foi dada essa explicação, era o Dr. Anthony Wong, toxicologista, responsável por desenvolver um conjunto medicamentoso atóxico, a doutora Anísia Yamaguchi, especialista em imunologia, a qual deveria disseminar informações a respeito da resposta imunológica das pessoas, o virologista Paolo Zanotto, para que ele falasse a respeito do vírus e tratasse a respeito dessa situação de forma mais abrangente, evocando notícias, e que a Prevent Senior ela iria entrar para colaborar com essas pessoas.